Feito 17 não era um nome registrado em qualquer arquivo oficial. Para o mundo, ele jamais deveria ter existido. Um soldado que emergiu das sombras de uma guerra que poucos ousavam reconhecer. Criado em um laboratório frio onde decisões humanas se misturavam à ambição desmedida de governos invisíveis. Ninguém esperava seu retorno. Nenhuma mãe chorava sua ausência e nenhuma bandeira tremulava para honrar seu sacrifício, pois, para todos os efeitos, ele era apenas um erro descartado, um projeto que escapou ao controle e se tornou uma incógnita viva em um cenário onde as regras da humanidade haviam sido diluídas pela urgência do conflito, forjado entre o silêncio e o fogo. Feito 17 carregava o peso de uma existência que deveria ter sido apagada antes mesmo de ganhar forma. Seu corpo era a junção de partes escolhidas a dedo, seu passado uma página em branco, escrita a ferro. E sangue, ele não era um soldado comum. Era a materialização da dor, da esperança desfigurada e da desesperança que moldava homens em máquinas, caminhando por terrenos devastados, com o olhar fixo no horizonte obscuro. Ele trazia consigo não apenas a missão, mas o fardo invisível de uma criação que nunca pediu para nascer. Cada passo ecoava nos campos silenciosos, anjos gritos dos que caíram antes dele se misturavam ao som distante da guerra que não cessava. Sua mente, uma tempestade de lembranças fragmentadas e dúvidas que jamais encontravam respostas. Lutava contra a voz interna que insistia em perguntar por que ele, fecho 17, estava ali. Não era apenas uma batalha contra inimigos visíveis. Era uma guerra interna, um conflito entre o homem que queria ser e o monstro que as circunstâncias o forçaram a se tornar. E, mesmo com a ameaça constante de desaparecer para sempre nas páginas esquecidas da história, ele persistia, porque, apesar de tudo, feito 17, tinha algo que nenhuma fórmula científica podia explicar, um desejo brutal e silencioso de existir, de encontrar significado em um mundo que o rejeitava. Ele não buscava glória ou redenção, menos buscava apenas a chance de respirar, de viver, mesmo que seu destino estivesse condenado a ser o fantasma de uma guerra que ninguém queria lembrar. O passado, de fato, 17 ira quebra-cabeça incompleto. Peças espalhadas por lembranças distorcidas e fragmentos de um tempo que nunca viveu plenamente. Ele não tinha infância, nem rosto para chamar de lar, apenas memórias forjadas em laboratórios e campos de treinamento onde a humanidade era um luxo que poucos podiam se permitir. Desde o primeiro instante em que abriu os olhos, foi moldado para a guerra, não uma guerra comum, mas uma batalha silenciosa, invisível para o mundo exterior, travada nas sombras das decisões políticas e do medo de poderes que se escondiam atrás de mesas de reuniões e códigos secretos. Os superiores que o criaram viam nele apenas uma arma, um experimento que desafiava as leis naturais. Um soldado perfeito para missões onde o fracasso significava o fim de tudo. Mas dentro daquele corpo endurecido havia algo que nenhuma ciência conseguiu apagar, um fragmento de humanidade que teimava em resistir, pulsando como uma chama trêmula em meio ao deserto gelado da indiferença. Esse resquício era a única coisa que o separava da completa perda de si mesmo. O fio tênue que ainda o ligava ao que poderia ter sido, ou ao que talvez um dia pudesse ser. Feito 17, conhecia a dor da solidão profunda, a amargura de ser invisível para o mundo que o cercava, e o desespero de carregar um nome que não era seu, uma identidade roubada pelo destino cruel. Ele não era um herói Naoira Hamito, era um fantasma caminhando entre os vivos, preso em uma guerra que não escolheu, lutando por algo que sequer entendia direito. A cada missal, a cada passo pelo campo devastado, ele sentia o peso
do que foi feito com ele e para quem realmente lutava. Não havia aplausos, não havia discursos emocionados, apenas o silêncio cortante de quem sabe que sua existência é uma sombra indesejada, uma consequência que o mundo preferia esquecer. Ainda assim, Fecho 17 persistia, não por glória, mas por uma simples e brutal vontade de sobreviver, porque, no fundo, mesmo um soldado que nunca deveria ter existido, ansiava por uma razão para continuar respirando, por um motivo para finalmente ser visto. Fecho 17 caminhava pelas ruínas de cidades que um dia foram lá, de milhares, agora reduzidas a escombros e memórias silenciosas. Cada passo seu despertava ecos do passado, como se o chão carregasse as histórias enterradas sob a poeira da destruição. Ele observava as sombras das árvores queimadas, os prédios despedaçados, e sentia em cada detalhe a imensidão da perda que a guerra impunha, não só em vidas, mas em sonhos, esperanças e futuros apagados. Naquele mundo dilacerado, luta não era apenas contra inimigos visíveis, mas contra o vazio que a devastação deixava na alma dos sobreviventes. Fecho 17 sabia que não havia redenção para o que se tornara, mas paradoxalmente sentia uma necessidade quase humana de buscar sentido naquele caos. Era como se o peso de sua existência negada o impulsionasse a carregar a dor de todos que, como ele, foram esquecidos pela história. Em seu rosto marcado pela fadiga e pelo silêncio, havia um retrato da guerra, não a guerra gloriosa das canções, mas a guerra real, brutal e desumana, que transforma homens em sombras e sonhos em cinzas. Echo 17, o soldado que nunca deveria ter existido, carregava mais do que cicatrizes no corpo. Carregava o peso do que a humanidade é capaz de esquecer quando fecham-se as cortinas do conflito. Ainda assim, mesmo cercado pela escuridão, uma centelha de resistência queimava dentro dele. A vontade de ser mais do que um erro, mais do que uma ferramenta descartável. Era um soldado invisível para o mundo, mas sua luta era um grito silencioso, que apesar de tudo, teimava em ecoar na vastidão do nada. Fecho 17 nunca conheceu o conforto da normalidade, nem a segurança que muitos consideravam garantida em seus lares, distantes daquela zona de conflito permanente. Para ele, cada amanhecer era uma renovação da batalha interna e externa, um confronto constante com a dor física que seu corpo marcado suportava e, ainda mais cruel, com a angústia emocional que o consumia silenciosamente. Os rostos que cruzavam seu caminho eram uma mistura indistinta de camaradas e inimigos, sombras que se perdiam entre o caos e a destruição, todos igualmente presos naquele ciclo vicioso de violência, morte e esquecimento. A cada missão cumprida, a cada passo dado sobre terrenos devastados, Fecho 17 sentia a distância entre quem ele realmente era e quem as circunstâncias o forçaram a ser, se alargar como um abismo profundo, ameaçando engolir a essência do que restava de sua identidade. A guerra para ele não era apenas um cenário de batalha, mas um poço negro que consumia lentamente sua alma, apagando pedaços do seu passado, ou do que poderia ter sido seu passado, se ao menos tivesse tido essa chance. Tswor era um paradoxo cruel, criado para destruir, para ser uma arma implacável, mas secretamente ansiando por preservar algo que nem ele mesmo conseguia nomear, talvez a centelha de humanidade que teimava em resistir, escondida sob camadas de echo e dor. Em momentos raros de silêncio, quando as explosões se calavam e a noite envolvia o campo de batalha, Fecho 17 permitia-se imaginar uma vida diferente, uma vida onde não precisasse mais correr, lutar ou fugir,
onde pudesse sentir algo além do peso esmagador da culpa e do medo. Ele sonhava com um futuro onde pudesse se despir da armadura que o tornava um soldado e simplesmente existir. Um futuro onde o passado não fosse uma sombra constante sobre seus ombros e seu coração. Mas esses momentos de esperança eram fugazes, rapidamente sufocados pela realidade implacável e pela certeza cruel de que ele jamais seria livre daquele destino. Ele não era um herói, nem um mártir digno de canções ou histórias. Era apenas um homem criado para carregar o fardo de uma existência que nunca deveria ter sido. E ainda assim, em meio à desolação, à destruição e ao silêncio que permeava os campos de batalha abandonados, Feito 17 encontrava forças para continuar. Era uma força silenciosa, quase imperceptível, uma vontade teimosa e brutal de provar a si mesmo e ao mundo que mesmo os erros mais profundos podem resistir, sobreviver e, quem sabe, encontrar um fragmento de redenção no meio do caos. Feito 17 carregava consigo não apenas as cicatrizes visíveis no corpo, resultado das batalhas travadas em silêncio, mas também as feridas invisíveis que marcavam sua alma. Cada decisão tomada, cada missão cumprida, deixava uma marca indelével, que se acumulava como um peso insuportável em seus ombros cansados. Ele era uma sombra caminhante, um fragmento perdido em meio ao caos que a guerra espalhava pelo mundo. A solidão era sua única companhia constante, um silêncio pesado que só era interrompido pelo som distante de explosões e tiros que jamais cessavam completamente. Na escuridão das noites intermináveis, Feito 17 revisitava mentalmente os rostos dos que já não estavam mais ao seu lado, os amigos que a guerra roubara sem piedade, deixando apenas memórias e a amarga certeza da perda. Mas, mesmo diante de tanta dor e sofrimento, havia dentro dele uma força que recusava se apagar. Era uma chama teimosa, um lampejo de esperança que o impulsionava a continuar, a resistir contra tudo e contra todos. Ele sabia que não era perfeito, que sua existência era cercada de dúvidas e medos, mas ainda assim não podia permitir que esses sentimentos o dominassem. Afinal, Feito 17 não era apenas um soldado, era um símbolo da luta silenciosa de todos aqueles que foram descartados, esquecidos e deixados para trás. Sua jornada era uma prova de que mesmo quando o mundo parece condenado a esquecer, a resistência humana encontra formas de persistir. Ele não buscava glória ou reconhecimento, queria apenas uma chance de provar que, ábiser do tudo, ainda havia humanidade dentro dele, uma centelha que merecia ser preservada. Em meio às ruínas da guerra e aos escombros da esperança Eco 17 seguia adiante, carregando não apenas sua própria história, mas a de muitos que, como ele, lutavam para existir em um mundo que preferia ignorá-los. Feito 17 sabia, em cada fibra do seu ser cansado, que cada passo que dava no campo de batalha era muito mais do que um simples avanço físico. Era um ato de resistência contra o destino cruel que parecia determinado a apogá-lo da existência. As ruínas e escombros que o cercavam não eram apenas vestígios de prédios destruídos, mas símbolos vivos da devastação que a guerra havia infligido não só ao solo, mas às almas que por ali passaram. Cada fragmento de concreto partido, cada parede derrubada carregava histórias silenciosas de vidas interrompidas, sonhos desfeitos e futuros que jamais teriam a chance de florescer. Enquanto caminhava entre as sombras desses cadáveres arquitetônicos, Feito 17 sentia sobre seus ombros o peso esmagador do silêncio que pairava no ar. Um silêncio que, paradoxalmente, era mais ensurdecedor do que qualquer explosão. Esse silêncio carregava consigo
as vozes mudas dos caídos, as memórias enterradas no chão árido, os segredos nunca revelados, que o tempo tentava levar junto com as cinzas. Ele era um espectro invisível em meio à desolação, um soldado que não constava em registros oficiais, uma figura esquecida pelas estatísticas e pelas histórias oficiais da guerra, mas que mesmo assim existia. Feito 17 estava presente em cada suspiro abafado entre as explosões, em cada lágrima silenciosa que escorria pelas faces dos que sobreviveram, em cada coração que insistia em bater teimosamente. Apesar do caos, sua luta, contudo, ia muito além dos inimigos visíveis no campo. Era uma batalha contra a indiferença esmagadora do mundo, contra o esquecimento que ameaçava engolir não apenas ele, mas todos os que, como ele, foram deixados à margem da história, por trás da armadura que o protegia e do olhar endurecido que carregava. Havia um homem, embora muitos esquecessem disso, um ser humano com sonhos, medos e um desejo profundo, o desejo de ser reconhecido, de ser visto, de importar. Feito 17. Não buscava a glória, nem as honras que se acumulam em memoriais ou discursos políticos. Seu anseio era simples e brutal. Ele queria reivindicar sua humanidade. Queria provar que mesmo aqueles soldados que a história tentou apagar, os que nunca deveriam ter existido, podiam deixar marcas duradouras, legados silenciosos, que transcendiam a guerra e a destruição. E assim ele avançava, passo a passo, por entre sombras e ruínas, lutando contra o vazio que ameaçava engolir sua alma, contra a dor que tentava quebrar seu espírito e, acima de tudo, contra a invisibilidade que o mundo insistia em impor. No silêncio que o envolvia, havia um grito contido, uma revolta silenciosa, feroz e implacável, que resumia a essência da sua existência, a recusa absoluta de desaparecer no esquecimento, a vontade indomável de existir, resistir, talvez um dia encontrar a paz que parecia sempre fugir de seu alcance. Feito 17, já havia perdido a conta de quantas vezes a morte lhe espreitou de perto, mas a cada vez que escapava, sentia o peso esmagador do destino que teimava em mantê-lo vivo. Sua existência era uma linha tênue entre o vazio absoluto e a esperança silenciosa que ainda pulsava dentro dele, entre os escombros e as sombras que permeavam o campo de batalha. Ele encontrava fragmentos de humanidade, menos momentos fugazes que desafiavam a brutalidade do mundo ao seu redor. Uma criança sorrindo timidamente em meio à destruição. Um soldado ferido recebendo ajuda inesperada, ou simplesmente o som distante de um pássaro rompendo o silêncio mortal da guerra. Esses pequenos lampejos de vida eram como âncoras para sua alma desgastada, lembranças que resistiam à corrosão da violência e do sofrimento. Porém, cada momento de paz era sempre interrompido pela realidade cruel. A guerra nunca cessava, e Eixo 17 estava preso em um ciclo interminável de luta e sobrevivência. Ele não podia mais se permitir fraquezas, pois sabia que a qualquer instante o fim poderia chegar, e com ele a certeza de que sua história jamais seria contada. Ainda assim, ele persistia, não por glória ou reconhecimento, mas por uma vontade primal de continuar existindo. Essa vontade era mais forte que o medo, a dor e o cansaço que ameaçavam dominá-lo a cada passo. Emisu, íntimo, havia uma voz silenciosa que dizia que, ábser do tudo, ele tinha um propósito menos mesmo que desconhecido, mesmo que escondido nas sombras do esquecimento. Feito 17, era o soldado que o mundo não queria que existisse, mas sua existência, repleta de dor e resiliência, era um testemunho silencioso da força da humanidade em meio ao caos. Sua jornada
continuava marcada por perdas, dores e pequenas vitórias. E ele seguia em frente, carregando consigo a esperança de que algum dia poderia finalmente encontrar um lugar onde sua existência fosse mais do que um erro, onde pudesse simplesmente ser. Pito 17 sentia, a cada dia que passava, o peso crescente de uma existência marcada pelo esquecimento e pela solidão. A guerra, com toda a sua brutalidade e devastação, havia levado mais do que vidas. Havia destruído a essência daqueles que sobreviveram, diluindo-os em sombras, figuras que caminhavam sem rumo em um mundo que já não lhes pertencia. Para Fit 17, esse vazio era quase palpável, uma presença constante que o acompanhava como uma sombra inseparável. Elsa sabia que sua história não seria contada em livros, que seu nome jamais seria pronunciado em discursos ou lembrado em monumentos. Era apenas mais um soldado, mais um soldado que nunca deveria ter existido. A sensação de ser uma anomalia, um erro na engrenagem da guerra, o consumia lentamente. Porém, em meio a essa escuridão, ele descobriu uma força que o surpreendia, até a si mesmo. Era a força de continuar, de seguir em frente, mesmo quando tudo parecia perdido, mesmo quando o desespero tentava arrastá-lo para o abismo. Feito 17, não sabia ao certo o que buscava menos, talvez redenção, talvez apenas um fio de esperança para segurar em meio ao caos. A cada passo pelas terras arrasadas, ele recolhia fragmentos de histórias esquecidas, pedaços de humanidade que resistiam ao tempo e à destruição. Eram os olhos silenciosos das crianças que perderam tudo, o abraço furtivo de irmãos separados pela guerra, o sussurro das árvores que testemunhavam o sofrimento silencioso daqueles que ainda lutavam para existir. Essas pequenas lembranças eram como faróis na escuridão, lembrando o feito 17 de que, mesmo no meio do horror, ainda havia vida, ainda havia motivos para continuar. Ele não buscava a glória dos vencedores, nem o reconhecimento dos heróis. Sua luta era mais humilde, mais silenciosa. Era a luta de um homem que, apesar de ter sido criado para ser uma arma, ansiava por algo mais. Ser visto, ser lembrado. Ser Humana. Feito 17 era o soldado que o mundo preferia esquecer, mas sua existência teimava em resistir, a cada passo, a cada suspiro, desafiando o silêncio e a escuridão que tentavam engolir sua história. E assim, mesmo cercado pelo vazio, ele seguia, movido pela vontade indomável de simplesmente ser. Feito 17 avançava por territórios marcados não apenas pela devastação física, mas pela destruição invisível que a guerra deixava nas almas daqueles que sobreviveram. A paisagem era um mosaico de ruínas e silêncio pesado ante cada pedra. Caída parecia carregar o peso de histórias não contadas e sonhos despedaçados. Em meio a esse cenário sombrio, ele se sentia como um fragmento perdido, uma peça deslocada de um quebra-cabeça que nunca foi montado para mostrar sua imagem completa. A guerra havia moldado sua existência, não com honras e glórias, mas com ausências e perdas, menos amizades quebradas, memórias que se recusavam a desaparecer e uma constante sensação de vazio que ameaçava engoli-lo por completo. Echo 17 sabia que seu corpo carregava marcas que nunca se apagariam, mas era a dor invisível em seu espírito que o consumia mais profundamente. Ele não era um herói com contos para serem celebrados, nem um vilão digno de condenação. Era, simplesmente, um homem em meio ao caos, tentando encontrar um sentido em um mundo que parecia decidido a ignorar sua existência. Em noites silenciosas, quando o frio cortante da solidão o envolvia, ele permitia-se revisitar os poucos momentos de humanidade que ainda lhe restavam, menos um sorriso esquecido, um gesto de compaixão inesperado, um instante de paz efêmera. Esses lampejos, embora fugazes, eram a âncora que o mantinha firme,
a lembrança de que, mesmo no abismo mais profundo, ainda havia esperança. A sua luta era uma batalha contra o esquecimento, contra a invisibilidade que o mundo impunha a quem, como ele, não tinha lugar nas páginas oficiais da história. Feito 17 não buscava redenção em grandes feitos ou atos grandiosos. Sua batalha era silenciosa, diária, contra o vazio que ameaçava apagar tudo o que ele era. E, mesmo quando o desespero tentava dominar, ele seguia em frente, movido por uma vontade inexplicável de existir, de deixar uma marca, por menor que fosse, em um mundo que insistia em esquecê-lo. Sua jornada era prova viva de que, mesmo os soldados que nunca deveriam ter existido podiam, contra todas as probabilidades, resistir, sobreviver e talvez um dia encontrar um significado para sua própria existência. A última missão de Fatu-17 era muito mais do que um simples chamado para a batalha. Era o encerramento de uma jornada que o havia consumido física e emocionalmente, mas que também lhe ensinara o valor da resistência diante do abandono e da escuridão. Ele caminhava lentamente entre os escombros fumegantes de uma cidade arrasada, onde o silêncio opressivo era interrompido apenas pelo estalar distante de estruturas prestes a ceder e pelo vento que carregava o cheiro amargo da destruição e da perda. Cada passo seu deixava uma marca na terra devastada, uma marca que parecia gritar contra o vazio que tentava engolir não só o lugar, mas a própria memória daqueles que ali haviam vivido, lutado e morrido. Feito 17 carregava não apenas as cicatrizes visíveis de uma guerra implacável, mas também as feridas invisíveis que pesavam profundamente em sua alma, menos feridas feitas de dor, solidão e o incansável peso do esquecimento. Ele sabia que seu nome jamais seria pronunciado em discursos heróicos, que seu rosto nunca adornaria monumentos ou capas de jornais. Para o mundo, ele era um erro, uma anomalia a ser ignorada, um soldado que nunca deveria ter existido. E, assim, sua existência persistia, desafiando todas as probabilidades, resistindo contra a tentativa do mundo de apagá-lo da história. Naquele momento, parado em meio ao que restava de tudo que um dia fora vida e esperança, Feito 17 sentiu uma estranha sensação, uma mistura de cansaço absoluto e, paradoxalmente, de uma paz incipiente. Era como se, depois de toda a dor e luta, finalmente pudesse reconhecer que sua história não precisava de aplausos para ter valor. Sua verdade estava escrita nas lembranças daqueles que jamais esqueceriam, nas cicatrizes invisíveis que carregavam em seus corações e na força silenciosa daqueles que, como ele, lutavam para existir contra o esquecimento. Ele não buscava redenção nem perdão. Queria apenas ser visto, ser lembrado, ser humano. E mesmo sabendo que seu caminho estava longe de ser fácil ou glorioso, Feito 17 continuava a avançar, impulsionado por aquela centelha incansável de esperança que nenhuma guerra poderia apagar. O soldado que nunca deveria ter existido tornara-se, contra todas as expectativas, um símbolo silencioso de resistência e humanidade, um eco eterno que reverberaria nas sombras para sempre, lembrando ao mundo que, mesmo nas trevas mais profundas, há luz suficiente para quem se recusa a desistir.